A paz do Senhor Jesus para o grupo. Vou deixar aqui nesta manhã mais uma reflexão bíblica. E nessa manhã o Senhor me deu o livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 10, onde tem por título: Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. E o versículo 5, que diz assim: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Aqui nós vemos que Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, estava vivendo uma igreja em desordem. Muitos ali eram convertidos, do paganismo, e precisavam deixar aquelas práticas que eles tinham no seu dia a dia, pois não conheciam a Jesus. O que Paulo está advertindo para este povo, está mostrando, o que foi passado, o que aconteceu, o registro que está na Bíblia, que vem para o nosso ensinamento, porque a palavra do Senhor, que toda palavra é proveitosa, tudo foi inspirado pelo Espírito Santo, e isso foi feito para que nós viéssemos a ser conduzidos pela verdade. Nós só erramos se nós não atentar pela palavra. Sim, que nós somos pecadores. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas nós pecamos por acidente, mas podemos nos desviar do mal, daquele pecado que está na nossa frente, daquilo que vem para nos tentar. E aqui Paulo, ele dá o exemplo, lá no versículo 8 do capítulo 10, e ele diz: não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23 mil. Lá em Números fala 24 mil, Alguns dizem que 23 mil caíram na mão do Senhor na praga e os outros 1.000 na mão de Finéias. Uns dizem que o número fica entre 23 e 24 e acabou arredondando. Mas o que importa não é a quantidade exata, mas o que vem nos mostrar é o motivo por que isso aconteceu com aquele povo. Porque aquele povo estava praticando imoralidade sexual. O povo de Israel se misturou com os moabitas. E o que o Senhor nos fala, o que o Senhor nos orienta, o povo dele não pode se misturar, porque se misturar acaba corrompendo. Um pouco de fermento levanta toda a massa. Então ali o povo de Israel se corrompeu, desobedeceu ao Senhor, praticou tanta imoralidade sexual que o Senhor, ele se enojou do que estava acontecendo. E não é diferente nos dias de hoje, Nós vemos muitas imoralidades sexual que não é de hoje, vem de tempos antigos que nós vemos na palavra do Senhor. Só que hoje o povo não está caído ao fio da espada, mas está tendo a família destruída, traz doença para a esposa, são filhos muito rebeldes, Tudo isso são portas abertas que o chefe da família, o pai ou a mulher está deixando, porque a imoralidade ela está vindo tanto do homem como da mulher. É preciso vigiar, e nós vemos isso no meio do povo do Senhor. Quantos casos nós vemos dentro da igreja, de adultério, e isso enoja ao Senhor. O Senhor não se agrada. O Senhor constituiu família, ele fez Adão e Eva, a primeira família. Mas aqui também Paulo, ele fala, que não tentamos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. O primeiro a perecer pela serpente foi Adão e Eva, porque desobedeceram à lei do Senhor, quiseram comer de um fruto para tentar ser parecido com nosso Deus, e nós não podemos, nós não somos parecidos com Ele em divindade, nós somos em semelhança, mas o nosso Senhor, Ele é perfeito, Ele é santo, e nós não somos isso. Nós estamos caminhando para a santificação, e o Senhor não, Ele já é santo por si só. É por isso que nós estamos aqui neste mundo, para que nós venhamos poder ser santificados a cada dia, porque para entrar na glória tem que ser puro, tem que estar limpo.
Nós vemos ali que quando Adão e Eva pecou, que conheceu o bem e o mal, né, foram lançados fora do jardim do Éden. Eles não tinham mais o direito, eles não tinham mais aquela pureza, a inocência de permanecer naquele lugar santo onde o Senhor construiu para o homem. O Senhor construiu aquele jardim para o homem fazer morada, para o homem cultivar, para viver uma vida tranquila, uma vida de adoração ao nosso Deus. Mas como vai adorar o nosso Deus se está com a vida em pecado, se está com a vida em desobediência? Então o Senhor nos chama para que nós venhamos santificar a nossa vida, porque a nossa adoração, ela só pode ser recebida se for de coração e se nós estivermos em santidade. Adoração é obediência ao nosso Deus. Se não estar obedecendo ao nosso Deus, não adianta dizer eu te adoro na beleza da tua santidade. Não adianta abrir a boca para cantar um louvor e adoração se as atitudes não estão condizendo com o que a palavra nos ensina. E lá também no 10, né, no versículo 10, ele fala: não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Nós sabemos a história do povo de Israel quando foram libertos do Egito, né? E ali no deserto, eles murmuraram, falaram para Moisés: nosso Deus, o teu Deus trouxe nós do Egito para cá para morrer de fome. Então naquela situação, eles não creram que o Deus que mandou aquelas 10 pragas para o povo de Faraó era o Deus que podia fazer milagres na vida deles, pois eles eram um povo escolhido. Como que Deus não ia trabalhar no meio do povo escolhido? Mas a murmuração, ela fez aquela divisão, né? E eles não conseguiram alcançar a promessa do nosso Deus. Por isso, quando olhamos para as nossas vidas, nós precisamos estar confiantes, mesmo que nós passamos por um deserto, mesmo que nós olhamos e falamos, não tem mais jeito, mas o Senhor, Ele é Deus do impossível. Ele nos coloca no deserto para que nós possamos adorar Ele em todo o tempo. A adoração ao Senhor não é só em tempo de bonança, mas no tempo da dificuldade, porque a vida cristã, ela não é só flores. Nós temos dificuldades, nós temos lutas, pois a própria palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor, Ele se fez homem, Ele viveu, Ele sentiu as nossas dores, mas Ele veio para provar que é possível ter uma vida santificada se nós estivermos debaixo da graça, porque o Espírito Consolador, Ele está na terra para cobrir as nossas vidas, mas para que nós temos essa cobertura, é necessário que nós voltamos ali para o Salmo 91, que nós vamos esconder debaixo do esconderijo do Senhor, que nós vamos nos colocar debaixo das suas asas, que nós vamos reconhecer a soberania do Senhor, porque só Ele pode nos guardar, só Ele pode nos livrar, e nós não podemos apontar, né? Porque aqui Paulo também exorta: aquele, pois, que cuida está em pé, olha que não caia. Nós não somos 100%, nós não somos perfeição, nós não somos fortaleza. Tudo isso, todo esse atributo é o nosso Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos feito criaturas do Senhor, nós nos tornamos filho, e pela graça de ter nos tornado filho, ter recebido o sangue puro da salvação que veio sobre as nossas vidas, nós temos que cuidar. E como que é o nosso cuidar? É vigiar, é orar, é olhar onde nós estamos andando, é olhar com quem nós estamos envolvendo, é olhar com quem nós estamos falando. O crente, ele tem que saber onde anda, né? Para não se misturar como Israel misturou. O crente, ele tem que saber desviar daquelas tentações que o inimigo coloca os pratos na nossa frente, porque o inimigo, ele não é Deus. Deus tem banquete para o povo dele, o inimigo tem prato. Então nós temos que desviar destes pratos, nós temos que resistir ao inimigo, ele fugirá de nós, né? E nós também devemos nos calar, saber a hora de falar, ter sabedoria, para que quando estivermos numa situação, nós venhamos somente adorar o nosso Deus, crendo que no final a vitória é certa, e mesmo que se não tiver alguma vitória aqui na terra, nós temos o galardão lá no céu, né? Porque o nosso maior tesouro, ele não é aqui na terra, ele é no céu. E se o crente, ele não passa por luta, ele tem que ajoelhar e perguntar ao Senhor: meu Deus, o que está acontecendo? Porque no mundo tereis aflições, o Senhor disse, são palavras do nosso Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, que os irmãos possam meditar, 1 Coríntios no capítulo 10, né? E
Senhor vai falar muito mais ao coração de cada um. Pai querido, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque eu sei que Tu és na minha vida. Pai, eu sei que Tu escuta cada clamor, Senhor, e apresento a cada um deste grupo em Tuas mãos. A cada um, meu Pai, que possa ouvir este áudio, não porque sou eu, mas porque eu sei, meu Deus amado, que Tu tem uma palavra, que essa palavra vai fazer morada no coração de alguém, Senhor, porque Tu nos orienta, Tu nos alerta, Senhor Jesus, para que nós possamos seguir em santidade. Pai, visita cada família, visita cada lar, cada pedido de oração, Pai. Não permita, Senhor, que as Tuas famílias venham a ser destruídas. Toma os Teus pequeninos, os jovens, adolescentes em Tuas mãos, pois tem sido alvo grande do inimigo, e que nós, meu Pai amado, possamos meditar cada dia mais na Tua palavra, que nós venhamos ter sede mais, Senhor, de ter comunhão contigo, e que as nossas vidas, Pai, estejam em santidade, que as nossas vestes, meu Senhor, sejam lavadas no Teu puro sangue carmesim. Alcança, Pai, cada servo Teu nesta manhã, que Teu Espírito Santo possa nos cobrir e nos encher de graça, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.